Quantas vezes eu já vi pessoas que falaram assim para mim: Nossa, Mari, não, eu já pensei em ser uma professora de balé, mas eu fico meio assim, por quê? Vai ter passos que talvez eu não saiba ensinar, porque eu não sou uma bailarina avançada. Quem aí já passou por isso? É normal, tá? Primeiro ponto, é normal, porque a gente acaba, como eu posso dizer? A gente acaba confundindo Lé com Cré, sabe? Eu vou explicar. Vamos lá. Para a gente entender se dá para ser uma professora de balé que ensina com maestria, é aquela professora que ensina com confiança, que sabe o que está fazendo, que consegue atrair e reter alunos. Isso é uma professora com maestria. Para eu me tornar essa professora, será que eu preciso ter sido uma bailarina avançada? Vamos entender primeiro o que é ser uma bailarina avançada? Vamos lá? O que é ser uma bailarina avançada? É aquela bailarina que ela tem mais tempo de balé? Será? Será que é aquela bailarina que sabe fazer todos os movimentos? Será? Ou será que é aquela bailarina que ela tem uma técnica mais apurada? Ela executa as coisas mais perto da perfeição, não é? Então, vamos lá. Eu ser uma bailarina avançada não tem a ver com o tempo. Eu posso fazer balé há 10 anos, frequento a aula uma vez ou duas vezes na semana ali, quando vou, né? Posso fazer um método ou fazer aulas que não tem método nenhum, sim, e há 10 anos. E pode ter uma bailarina que faz há 1 ou 2 anos e ela consegue executar os movimentos melhor do que eu. Quem vai ser mais avançada? A bailarina que executa melhor os movimentos. Então, ser uma bailarina avançada significa que essa bailarina ela consegue executar os movimentos do balé mais perto do que seria considerado perfeição, alta performance. Sim, então é aquela bailarina que consegue girar, que consegue saltar. Muitas vezes ela tem capacidade de fazer mais de um giro, mais de uma pirueta, fazer fouettés, fazer passos mais elaborados. Isso é ser uma bailarina nível avançado. Agora, o que é ser professora? A bailarina avançada é aquela uma que executa os movimentos mais próximo da perfeição, com alto nível ali de desempenho. E a professora? O que é ser professora de balé? É aquela pessoa, sim, que tem a capacidade de ensinar os movimentos para alguém. E é aí que as coisas se confundem. Porque ensinar é diferente de mostrar. E muitas vezes a gente se prende na ideia de que se eu vou ensinar a bailarina a fazer fouetté, eu vou ter que mostrar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Senão a gente não teria professores renomados, né? Professores que são super respeitados com idades aí acima de 80 anos. Pensa nos professores. Agora, eu tive alguns que infelizmente já partiram, mas que chegaram a dar aula com mais de 80 anos. E eles faziam, eles mostravam as coisas? Não, eles falavam. É a mesma coisa, eu quero aprender a fazer bolo. Tá, então a pessoa que vai me ensinar, ela sempre vai ter que fazer bolo na minha frente para eu entender? Não, muitas vezes ela vai explicar. Eu vou fazer e ela vai explicar. Ela vai chegar e vai falar assim: vamos lá. Então você vai pegar a farinha de trigo, vai colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Agora você vai pegar o ovo. Não, você não pode quebrar o ovo desse jeito. O ovo se quebra batendo no canto, sei lá o quê. Ela vai explicar. Professor é aquele que explica. Então, eu não preciso ter sido uma bailarina que conseguia executar todos os movimentos como uma bailarina avançada para ter a capacidade de ensinar uma outra bailarina. Não, eu posso ter sido uma bailarina mediana, intermediária ali e conseguir ensinar. Não tem relação.
Sim, então a primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça é a relação entre bailarina avançada e uma boa professora. Tem muita bailarina que é boa, sim, que é avançada e que não tem capacidade, qualidade mesmo para dar uma aula de balé. Porque dar aula de balé não tem a ver com a capacidade, a sua capacidade de execução, tem a ver com a sua capacidade de comunicação. Como é que eu explico para a pessoa o movimento que ela tem que fazer? Como é que eu explico para a pessoa que ela está fazendo algo que não está correto? Como é que eu dou pontos de melhoria para essa pessoa? Como é que eu explico pontos de melhoria para ela? Isso é ser professora. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é o primeiro ponto. E eu já vi muita bailarina boa não tendo habilidade nenhuma para ser professora, não tendo cuidado, não tendo tato, não conseguindo explicar. Sim, eu preciso, como professora, eu preciso explicar. Essa história de eu ser professora e chegar lá e falar: ah, a pirueta é assim, ó, a gente vai fazer um dégagê, vai colocar uma quarta posição e vamos girar. Puxa o passeio e gira. Gente, esse assim, ó, não dá. Assim, ó, não dá. Isso não é ser professora. Ser professora é a gente chegar e explicar. Ó, então a gente vai aprender a pirueta. O que é a pirueta? Pirueta é um giro que acontece numa perna só. Você vai ter que chegar nesse eixo aqui. Para fazer a pirueta, a gente tem 3 fases. A primeira fase é a fase da preparação. Nessa fase da preparação, a gente vai colocar um demi-plié em quarta posição. Coloca um demi-plié em quarta posição. Eu posso dar uma aula sentada. Sentada. Isso, demi-plié em quarta posição. Agora, pressiona o chão com o dedinho do pé. Empurra o joelho para trás ao mesmo tempo que você empurra o seu quadril para frente. Muito bem. Agora, cresce as costas e fecha as costelas. Posiciona o braço lá em terceira posição, empurrando o ombro para baixo, cotovelos para cima. Muito bem, agora você está na fase da preparação. Dessa fase que você está, a gente vai fazer o relevé passé. E aí eu vou explicando para a pessoa. Eu posso mostrar? Posso. Mas eu não posso pular a fase de explicar o movimento para o meu aluno. E isso não tem a ver com a minha capacidade de executar. Eu posso até não conseguir executar mais uma pirueta. Sim, quantas professoras a gente teve, né? Eu tive, pelo menos na minha jornada, que não tinha a menor condição de fazer uma pirueta. Ela não tinha mais condições físicas para isso. Estilo de vida, enfim, ela não tinha mais condições físicas para fazer aquilo. Malemar para subir na meia ponta. E davam aulas fantásticas. Fantásticas. Então, quebre esse tabu, que para você ser uma boa professora, você precisa ter sido uma bailarina avançada. Não. Precisa de algumas coisas para ser uma boa professora, sim. Mas não é ser bailarina avançada.